Vamos ficar de pé. Por que nós ficamos de pé? Neste momento, nós temos que saber, né? Às vezes ficamos sentados, às vezes ficamos de pé, às vezes nós ajoelhamos. Este momento, justamente este momento é o momento do Evangelho, nós ficamos de pé. Por quê? Porque é Jesus que vai falar. Tá vendo? É por isso que a gente fica de pé. Alerta, o Senhor vai falar. Entendeu? Por isso que você fica. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte sobre os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Jesus manso e humilde de coração, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Queridos irmãos, aqui reunidos nesta manhã, muito importante e especial para todos nós. Estamos aqui numa celebração que eu já imagino que Deus está querendo conversar profundamente com cada um de nós, assim, no íntimo do nosso coração. E é verdade. Não é à toa que hoje é dia de Santo Agostinho. Não é à toa que este homem foi transformado. Este homem foi configurado. Este homem que já estava configurado ao mundo, este homem era do mundo, era um crânio, já era um crânio. Assim como São Paulo era um crânio, Saulo era um crânio, Santo Agostinho um crânio. Só que quando Jesus pega esses crânios e modela esses crânios, pega esses homens inteligentes, esses homens maravilhosos, olha o que Deus faz. Estamos falando de um homem que há quantos séculos atrás, São Paulo, 2000 anos, e olha as leituras de hoje, que beleza, uma leitura que vai olhar para nós e vai chamar a nossa atenção, para que nós possamos ficar preparados, para que nós possamos ter em nós esta vigilância. Se nós não tivermos esta vigilância em nós vamos perder a graça. Nós vamos perder a presença de Deus, e se nós perdemos a presença de Deus, perdemos a graça de Deus, nós não alcançaremos o nosso propósito. E nós não realizaremos aquilo que Deus está nos chamando. E Deus nos chama. Deus chama. Deus está te chamando profundamente no seu coração hoje.
Grava bem esse dia no seu coração. Lembra muito bem desse nome, Santo Agostinho. Lembra muito bem desse nome, que é a mãe dele também. Lembra do choro dela. E veja o que um choro no lugar certo, um choro no lugar certo, um choro diante de Deus, um choro no altar de Deus, um choro diante da palavra de Deus, o que foi capaz de fazer no coração deste homem. O que eu disse esses dias? Deus, Ele está atento a tudo. Deus não desperdiça, e Deus não desperdiçou nenhuma lágrima. Meu Deus, mais de 30 anos chorando por um filho. Sim, mas Deus caprichou nesse coração, hein? Porque o que este homem fez, ele se transformou em um doutor. Quantos homens que, você pode pegar aí, há 2000 anos de igreja, quantos doutores tem? Quantos na história da igreja? Pouquíssimos. E o do dia de hoje é um doutor, Santo Agostinho, um dos maiores nomes, se não for o maior, E veja o que Deus pode fazer, e veja o que Deus fará no seu coração, porque é justamente isso que Ele quer fazer, é justamente isso que Ele quer realizar. Ele quer fazer do seu coração um coração transformado, configurado, um coração que venha a valer a pena. Parar de perder tempo, e agora vamos ganhar tempo. E aliás, uma das palavras que ele falou foi isso. Santo Agostinho disse isso. Quando ele acordou e viu Jesus, ele caiu igualzinho São Paulo. Ele também caiu do cavalo. E o que ele vai dizer é: tarde, meu Deus, tarde te amei. Quanto tempo eu perdi? Tarde te amei. Como que eu perdi? Como que eu perdi tanta graça, tantas maravilhas? Como que eu perdi? Como que eu perdi a sua presença me envolvendo com coisas nada a ver? Não é assim? Oh, Senhor, tarde te amei. Eu tinha tanta sede de amor, tanta sede, tanta vontade de viver. Eu tinha tanta sede, e eu bebi tanta coisa estragada, e eu me envolvi com tanta coisa podre. E agora eu estou me envolvendo com o Senhor. Tarde te amei, como que eu demorei para te ver. Eu sempre busquei e agora te encontrei. E depois, veja, depois que ele se encontrou com Jesus, ele não perdeu mais tempo, ele não perdeu tempo mais. E tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é vida velha, falou: não quero saber desse lixo, não quero saber disso mais, acabou. O livro da minha vida virou a página. Agora, nas páginas da minha vida, tem Deus. Olha, nas páginas novas da minha vida, tem Deus. E olha o Salmo, né? Que o nosso irmão nos ajudou. Bendirei o vosso nome pelos séculos. Saciar-nos de manhã, Senhor, saciar-nos de manhã com o vosso amor. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis voltai ao pó, filho de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, como vigia de uma noite que passou. Ensinai-nos a contar os nossos dias, nós não podemos mais perder os nossos dias. Dai-nos ao nosso coração sabedoria, Senhor. Voltai-nos, até quando tardareis? Chega, nós não podemos mais perder tempo. Tende piedade, tende compaixão, tende misericórdia de cada um de nós. Saciai-nos sim de manhã, saciai-nos sim o tempo todo. Nós não podemos mais perder tempo. E aí sim, exultaremos de alegria todo dia. Que bondade do Senhor nosso Deus. Repousa, Senhor, sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho, nosso dia a dia. Tornai, e Ele tornará fecundo. Ele vai fazer fecundo, fazer dar fruto, Senhor, o nosso trabalho de nossas mãos. Oh, meu Deus do céu.
Deus, ele não perde nada, 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 nada. E você viu, e você reparou que aqui ele disse: filho, ficai preparados, ficai atentos, porque não sabeis em que dia o Senhor virá. Por que que nós comungamos? Daquilo que é eterno. Por que que nós comemos? Daquilo que é eterno. O que é aquilo que é eterno? O que é aquilo que é eterno? É Jesus. É o Senhor, é o seu Criador. Comemos do eterno. É claro que é por isso que eu disse, olha, tem que estar em estado de graça, tem que confessar, tem que estar preparado. Nós não podemos comungar em pecado mortal. É por isso que no começo da celebração, o que a gente fez? Pedimos perdão, não foi? Pelos nossos pecados. E nós somos perdoados pelos pecados veniais, os pecados leves. Mas os pecados graves não tem jeito. A gente tem que estar diante do Padre, diante de Jesus, na pessoa do Padre, que é a persona Cristo, e dizer: Senhor, eu fiz essa tragédia, mas eu não quero mais isso, essa podridão dentro de mim. Eu quero tornar digno de novo de comungar o Senhor, de receber o Senhor, comungar da eternidade, para que a eternidade já se faça parte da minha vida aqui no tempo, Saia, Senhor, do atemporal, da eternidade, entra no tempo e entra em mim, Senhor. Entra no tempo aquilo que é eterno. Vocês entenderam? Vou falar mais uma vez. Entra no tempo do teu coração, na realidade do teu coração, aquilo que é eterno. Jesus. E prepara, Senhor, esse meu coração. Configura, Senhor, cura, Senhor, as feridas. O Senhor pode? Pode. Se o Senhor, outra coisa, se o Senhor não curar, pelo menos Ele vai te dar a estrutura para você aguentar. Vou repetir. Se Ele pode curar, mas se Ele não curar, Ele vai te dar a estrutura para você caminhar em santidade. Vocês compreenderam? Entendeu? Então, de qualquer forma, vai chegar lá. Curado ou não curado, com espinho ou sem espinho, vai chegar lá. Mas o que é bonito é essa sinceridade diante de Deus. Cura, Senhor. Prepara-me, Senhor. Dá-me dignidade, Senhor. Eu sei que eu sou frágil, eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu sou esse vaso frágil, mas eu sei também que eu carrego dentro de mim essa preciosidade que é o Senhor. Um vaso frágil, uma pessoa frágil que carrega o Senhor. Que maravilha, que bênção. Nós não podemos perder este foco, nós não podemos nos distrair, porque todas as vezes que nós nos distraímos, nós perdemos a graça e corremos um sério risco de voltar para o final da fila. Ficai atentos, gente. A palavra está dizendo a questão do vigiar e orar. Ficai preparados, porque o Senhor, Ele vai chegar e nós não sabemos a hora. É daqui para ali o momento. Olha lá. Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar. O verdadeiro, em verdade vos digo, Ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, ó o relaxo, ó. Você fica atento, se acorda, de repente você começa a fazer assim, ó, não é? Você começa a relaxar. Meu Senhor está demorando. E começar a bater nos companheiros, a começar a voltar à vida velha, a comer, a beber com os bêbados, enfim, os bêbados aí já entra tudo, né? Todos os vícios, né? Então o Senhor desse empregado virá
no dia em que ele menos espera e na hora em que ele não sabe, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós vimos esses dias falar da hipocrisia, da mentira. Queridos irmãos, que neste dia possamos, sim, pedir a Deus que Ele venha saciar o nosso coração desde manhã com o teu amor. Que Ele possa fazer uma grande construção em nosso coração, para que nós possamos, sim, ser felizes. Para que Ele possa nos encontrar vigilantes, para que na hora que Ele aparecer, oi filho, você sem medo nenhum, Senhor, quanto eu esperei, quanto tempo esperei, nossa, que parece uma eternidade, agora que estou diante de Ti. Olha o coração preparado para abraçar, o coração preparado para abraçar o Senhor. Porque de repente pode ser ao contrário, ele pode aparecer e você fala, nossa, a vergonha, nossa, misericórdia. Então, que estejamos todos preparados. Amém, gente? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.